Hoje, gente, estamos aqui para mais um vídeo. O tema deste vídeo vai ser qual é a natureza de tudo isso, né? Falar aí sobre natureza, mas principalmente com foco na nossa natureza. Então, o que eu quero pegar mais nesse vídeo, né? Então, eu vou trabalhar aqui vários temas para a gente tentar entender qual é a nossa natureza. Então, assim como quem observa o reino animal, a natureza do reino animal, a gente tem que jogar um olhar sobre a nossa natureza, né? Para tentar entender qual é a natureza de tudo isso. Tudo isso o quê? Tudo isso que somos, né? Tudo isso que está passando na Terra, né? O contexto do que se passa na Terra, ou do que se passa com a gente, né? Do que se passa com o mundo. Então, o objetivo desse vídeo é trazer isso, né? Para a gente tentar entender melhor, ter uma visão melhor sobre a realidade em que vivemos, sobre a nossa realidade, né? Então, eu vou trabalhar um pouquinho isso. Então, sobre natureza, a gente tem assim como natureza o que está lá no meio do mato, né? São as florestas, os rios, montanhas, lagos, oceano, o clima, né? Então a gente chama tudo isso de natureza, né? A fauna, né? A flora. E a gente tem uns animais como natureza, mas aí quando vem para a gente humano, a gente meio que se desloca, né? Como se nós não estivéssemos na natureza, né? Porque nós criamos coisas artificiais, nós construímos coisas. Então você constrói um prédio e fala, não, aquilo não é da natureza. Aquilo foi construído pelo homem. Ah, porém, nós também fazemos parte de uma natureza. E isso faz parte da natureza, uma natureza cósmica, uma natureza maior. Né? Quando você amplia seus horizontes. Porque o que se trata aqui, né, que a gente precisa fazer? Sempre ampliar os nossos horizontes e ter uma visão, jogar uma visão maior sobre aquilo. A gente joga uma visão maior quando a gente, por exemplo, observa a natureza, o reino animal. Você vai observar uma espécie, por exemplo. Os biólogos têm aí, eles sabem o que faz aquele animal, o contexto, né, tudo que ele segue. E cada animal tem o seu papel na natureza. Ele é importante, ele faz parte de um equilíbrio, né? Só que o animal em si, ele ignora a realidade dele. Ele apenas, como um robô, ele faz tudo mecanicamente, né? Como se ele fosse programado para fazer aquilo que ele faz. Ele simplesmente faz, ele segue os instintos, né, e tal, e faz o que faz. Só que ele não tem consciência da importância dele naquele meio, né? Ele não tem consciência de todo o ambiente, né, ao qual ele faz parte, porque ele foca só apenas, né, ele está concentrado apenas nas tarefas que ele realiza, né? E o ser humano, embora um reino, digamos, vamos chamar de superior, de uma escala, numa oitava maior, ele faz a mesma coisa e é tão inconsciente como o animal. Ele é inconsciente do que ele está fazendo. Ele apenas opera mecanicamente, nem não tem ciência do que faz. Né? Mas ele também tem o seu papel, tem o seu contexto. Né? Algo está acontecendo, há um equilíbrio. Né? Só que para a gente tentar entender o que se passa com o ser humano, a gente tem que fazer como nós humanos observamos o reino animal. Então nós observamos que tem o animal, tem todo o contexto, né, do que ele faz ali para manter o equilíbrio. Né? Por exemplo, como aconteceu a semente, ele vai comer o fruto, leva a semente, carrega a semente para outro lugar e ajuda a espalhar aquele tipo de árvore, né? Florestamento. O ser humano ele tem um papel semelhante, né? Porém, ele age e não percebe. Outra coisa que o ser humano, mesmo fazendo parte de uma realidade, ele vive uma realidade alterada, que eu vou falar mais pra frente. O que torna as coisas um pouquinho mais complicadas a gente estar entendendo. Mas vamos conseguir entender. Então, assim, eu vou falar sobre encarnação para a gente entender o que eu vou falar em seguida, né? Por que nós conseguimos ter essa visão mais ampla sobre a nossa própria espécie? Porque um animal, por exemplo, um animal ele não consegue ter uma visão ampla, ele não consegue filosofar, por exemplo, né? Porque ele vive só aquilo, porque ele é integralmente aquilo, o que é. Né? Por exemplo, uma raposa, ela é integralmente uma raposa, em todos os sentidos, em alma, né, mental. Já o ser humano está num corpo humano, só que não é um humano que está aqui dentro. Né? Nós somos seres cósmicos encarnados. Né? E de certa forma nós manifestamos isso. Então nós conseguimos jogar um olhar maior sobre a nossa própria existência, né? Diferente dos animais. Né? Porém, embora possamos fazer isso, nós usamos esse recurso de forma muito limitada, né? Que nos compara, que faz que nós as nossas ações são semelhantes às dos animais. Né? Mecanicamente seguimos aí um script
e, né, vivemos aquela vida mecânica inconsciente, né? Então vou tentar trazer isso para a consciência. Não é fácil porque, por exemplo, se você observa a natureza, você vê que há um certo caos, né? Por exemplo, um animal que é presa, ele tem que estar o tempo todo ele tem que tomar cuidado, né, para não ser predado, né, para não virar presa de outro animal. O ser humano não vive uma realidade diferente, né? Então, por isso que eu diria que alguns temas, né, precisa ter uma maturidade, precisa ter um conhecimento prévio, né, para poder lidar com aquilo, né? Ahn, então vamos lá, falar um pouquinho sobre encarnação. Ahn, eu comparo, né, muitas pessoas comparam que esse corpo que nós usamos é como se fosse um escafandro. Escafandro, eu peguei uma imagem aqui para vocês, que é aquela roupa de mergulho antigo. Essa roupa aqui, ó, essa imagem foi tirada até de um museu. Então eles usavam isso aqui para mergulhar em grandes profundidades, né? Então alguém ficava bombeando oxigênio, tal. Então o que isso faz com a gente? Isso nos limita muito, né? Limita seus movimentos, né? Limita em todos os sentidos. Porém, esse tipo de escafandro que nós usamos, né? Esse tipo de corpo humano, a realidade que nós somos como seres cósmicos, o nosso corpo mais sutil, depois desse daqui, é que esse aqui é nosso corpo também, né? Passa a ser nosso. Assim como a alma, né? E os outros corpos mais sutis. Mas o corpo sutil que a gente vem, a distância para esse escafandro é muito grande, né? Então, você não conseguiria já chegar e controlar e assumir o controle dele, né? Eu diria que não só em questão de densidade, mas em questão da realidade. Que, né, o que mais pega é a realidade. A realidade é completamente diferente da que nós vivemos, né? Eu acho que a densidade não seria nenhum grande problema, mas a realidade aqui, né, que é uma realidade completamente diferente, né? Diferente. Então, você não consegue simplesmente entrar nesse escafandro e controlar ele, né? Não tem como fazer isso. Então o que acontece? Eles pegam lá o escafandro e colocam um sistema automático, né? Então eles programam todo um sistema automático de instinto de tudo que ele tem que fazer, né? Ahn, e esse sistema automático, algumas roupas, por exemplo, de astronautas, eu acho que todas, né? Tem o que eles chamam de sistema de suporte à vida, né? Meio que toma conta da vida enquanto ele está lá, monitora tudo, né? Então é como se esse sistema automático do escafandro, tomasse conta da vida, mantesse a vida lá dentro, né, que somos nós que encarnamos enquanto nós estamos inconscientes. Né? Então a gente entra nesse escafandro, fica inconsciente porque não consegue controlá-lo. Então ele tem todo um sistema automático que vai agindo, né, e tomando conta do indivíduo encarnante, né, até que ele possa aos poucos ir despertando e conseguindo assumir o controle desse escafandro, né? Essa programação que esse escafandro tem envolve o próprio egrégora da Terra, o próprio egrégora humano, que são os costumes, tudo, né? Tem os instintos. Então, assim, a exemplo de um animal, segue os instintos e segue, assim, um automatismo, né? A maioria das pessoas não desperta disso, né? Seguem uma vida de um animal, né? Como se não tivesse o mental para, né, tomar decisões. Segue mecanicamente. Então, o mental dela é usado apenas para satisfação dos próprios desejos, né? O que a gente vê a humanidade fazendo. Então, esse sistema de suporte à vida, ele conduz. Ele faz a pessoa passar pela vida enquanto dorme, né? Não é assim, não é um dormir 100%. Ela está um pouquinho acordada, vendo as coisas, assistindo, né? Para tomar o controle vai depender da habilidade de cada ser, né? Então por isso que almas mais velhas, almas mais experimentadas, almas mais antigas já têm experiência nisso, né? Já jogou esse jogo várias vezes, então elas começam já a tomar um certo controle, né? É onde que o indivíduo começa a agir diferente do meio. Então o meio te diz para você fazer uma coisa, vai lá, toda sexta-feira vai ter balada, não sei o que, tal, tal, tal. O indivíduo já, às vezes, não sabe nem por que não gosta daquilo, né? Se sente deslocado. Então, a princípio, há um conflito, né? Então, quanto mais esse indivíduo vai assumindo, né, mais ele se sente bem e confortável com o que faz. Eu não diria que nem são escolhas. É
da pessoa. Então ela não quer mais ir e tal, só que a princípio gera um desconforto, porque há um deslocamento, só que depois vai vindo um certo conforto e um bem-estar, porque começa a já sentir as energias do ser cósmico interior, que começa já suplantar o exterior, né? Então, há uma luta a princípio para controlar esse escafandro, né? Que embora você tenha um certo controle, não é 100%, porque ainda você está no escafandro, usando uma ferramenta daqui, deste meio, né? Para fazer uma outra analogia com o nosso acordar, com o nosso despertar, né, que eu já falei em vídeos anteriores, nós passamos a nossa encarnação toda encarnando, né, tomando posse, assumindo esse corpo, né? Então nós vamos desencarnar e não vai estar completo ainda, né? Que completo seria a ascensão, seria não desencarne. Então assim, por exemplo, como que pra gente saber o que se passa, a gente tem que, para ver a realidade, você tem que assumir esse controle do escafandro, porque o escafandro está agindo no automatismo, né? E como se faz isso? Trazendo a nossa atenção pro agora. Então tem a questão de observar a respiração, né? Observa a respiração, ela vai tranquilizar. Então quanto mais a pessoa faz isso, mais ela está com foco no agora. Mesmo que ela não pense em nada do que tem que fazer e tal, não. Apenas o ser dela está vindo pro agora e sentindo esse corpo, sentindo o escafandro, né? Então as ligações, as conexões vão se ampliando, né? A energia dela fica mais forte, então aumenta as conexões, então ela vai passando a ter mais lucidez, né? Que é a respiração, é a meditação que traz isso para a pessoa. Então é um exemplo do acordar. Quando você acorda, por exemplo, você vai dormir, você fica inconsciente, né? Fica inconsciente, não sabe nem o que é, nem nada. Quando a gente acorda, os primeiros segundos a gente tem uma certa confusão. Você não sabe onde está, você não sabe quem é, né? E os primeiros segundos você começa a recobrar, né? Quem você é, o que você fez, você faz, tal, né? Então, só que nesses primeiros segundos, o que acontece? Como você recobra? Porque você está com a atenção focada no agora. Então, com a atenção focada no agora, você se recobra quem você é, né? Assim, rapidamente. Para logo em seguida, os pensamentos já começam a se diluir, né? Você começa a pensar, assim que você recordou quem você é, você recorda que precisa levantar para fazer tal coisa. Então você já projetou para o futuro, né? Lá no passado eu combinei com uma pessoa, tal, eu tinha que fazer isso, então já projetou para o passado. Então essa pessoa já se deslocou, né? Acabou usando a programação do escafandro, que tem uma vida aqui, né? Para ficar inconsciente. O escafandro, digamos, tomou as rédeas novamente. E a pessoa ela voltou a dormir, né? Porque ela voltou a viver aquela vida mecânica. Então por isso é importante a meditação, se centrar no agora, ter práticas, né? Por exemplo, yoga, tai chi, porque foca a pessoa no agora, que é uma prática ali que ela está meio que meditando, né? Assim como as artes marciais, várias coisas que a pessoa pode fazer como hobby também, né? Que traz a pessoa por agora. Mas assim, nada é tão bom quanto a meditação. Então, isso mostra que quem que está controlando é algo que pertence a um reino superior, né? Então aí que eu venho trazer assim, qual é a natureza de tudo isso? Este que está aqui dentro controlando o escafandro pertence a um reino superior. Então da mesma forma que você tem o reino animal, o animal ele está ali ignorante do que ele faz, mas ele faz parte de todo um reino que envolve outros animais, envolve muita coisa, né? Ele é ignorante. Nós também, nós achamos que só tem o nosso reino aqui, né? Ignorante do que acontece com a gente, né? Ignorante que existe outros humanos, outros reinos, que são mundos, né? E a coisa assim é muito mais complexa que apenas reinos físicos, porque nós somos multidimensionais. Então existe vários reinos em múltiplas dimensões, né? Então assim, a coisa difícil de imaginar, mas nós pertencemos a estes reinos, né? E eu vou falar assim, decidimos, né? Escolhemos usar o escafandro. Embora não é bem assim, mas nós estamos aqui usando o escafandro agora momentaneamente. Então, faz parte de um processo natural desse despertar, desse ascender a um próximo reino. Assim como, digamos, em uma época nós fomos parte do reino animal, então hoje nós fazemos parte do reino humano e conseguimos jogar um olhar sobre o reino animal, sobre a flora, fauna e entender como funciona.
vai chegar um momento, né, uma época, ou lá no futuro, que nós jogaremos um olhar e veremos, né, como que funciona o reino humano, como que é tudo isso. Porém, nós já somos esse ser. Né, eu diria que nós já podemos ter esse olhar. Só voltar um pouquinho mais sobre o despertar, sobre esse acordar. Eu já usei o exemplo anterior de quando uma pessoa perde a memória. Já para voltar lá para o escafandro, né? Porque você entrou no escafandro e perdeu a memória e o sistema automático está controlando, né? Quando uma pessoa perde a memória, às vezes ela não conhece quem é, onde mora, mas ela sabe o que faz, né? As coisas básicas, né? Ela lembra como se opera um humano, né? Ela continua sendo ela mesma. Então, se é uma pessoa boa, por exemplo, ela continua sendo uma pessoa boa, mesmo não lembrando das pessoas, né? Mesmo não se lembrando de quem é, né? Então, mesmo ela estando momentaneamente sem memória, ela continua sendo ela, né? E, e manifestando, digamos, aquilo que vem do espírito, que é nato, né? Então quando nós começamos a despertar aqui, eu não diria tanto despertar, mas por exemplo, nós aqui estamos sem memória, não lembramos de quem somos, né? Eu falo assim de encarnação como seres cósmicos, né? Porém, você manifesta quem você é, né? Então você, por exemplo, se é uma pessoa boa, né? Os seus jeitos tal, você está manifestando quem você é como alma, né? Como ser cósmico. Então, quanto mais você vai tomando posse desse escafandro, mais de você vai vindo à tona. Então, posso não lembrar como é o meu nome de alma, essas coisas todas, né, de onde eu vim, mas eu começo a manifestar esse ser que eu sou. E é dessa forma que nós somos reconhecidos, né, por quem vem de lá de fora. Então ele olha, ele não vê que, por exemplo, não vê o Márcio que faz isso, que trabalha nisso, naquilo. Não, ele vê o que você está fazendo, né, o que está manifestando no seu espírito, né, porque é este quem é você real, né? O Márcio aqui ele é um personagem, assim como todas as pessoas, ou seja, uma programação que começou com o suporte de vida do escafandro. Então esse suporte de vida ele toma conta do indivíduo até que o ser encarnante consiga tomar o controle, né? E esse controle varia, né? Algumas pessoas conseguem ali, tipo, por exemplo, 5%, 10%, 50%, a gente não sabe quanto, né? Eu diria que o mestre Ascenso conseguiu ali 100%, né? Olhe lá, acho que bem menos, né? Mas a gente vai tendo uma ideia, ou seja, o ser que você é já está presente. E eu acredito assim, você pode sentir isso, né? Nós sentimos isso, né? No nosso sentido de ser, essa busca que a gente faz, porque quem não faz nada disso não está o escafandro. O escafandro ele tem uma programação básica, ele não busca nada disso. E ele até refuta isso, né? Porque é como se o escafandro ele tivesse um egrégor e criasse vida própria. E tudo que tem vida própria luta por a sua subsistência, por sobrevivência. Então, se de repente descobre que é algo, não é ele, é outra coisa, e aquilo que o Márcio vai sumir, vai desaparecer, né? Porque o cósmico que manda, né? Então o indivíduo começa a lutar, né? Então vem o ceticismo, vem não, isso aí é tudo besteira, né? Então quem é uma alma nova ainda age dessa forma. Então esse seria você cósmico atuando, você cósmico tomando ciência de quem você é, tomando consciência, mesmo que você não lembre nomes, não lembre de lugares, mas você é sempre você, né? Então, ok. Este que é você, ele já faz parte de uma outra oitava, está acima do reino humano. Então, o que eu tento trazer aqui, falando sobre a natureza de tudo isso, então esta é a natureza. Então, deste ponto, como ser cósmico, você tem que bater um olhar e ver como é que é a vida humana, né? Então, digamos que essa parte vai ficar um pouco mais séria, né? Eu diria que seria, se fosse ensinado antigamente, seria assim, um tema só para iniciados, né? Porque tem que ter uma maturidade para lidar com certos temas, né? A gente sabe por cima de muitas coisas, mas não tem aquele olhar claro sobre aquilo, né? Porque a gente ainda tem uma vida animal, vivemos no medo, né? Então muitas coisas que faz parte disso iria nos assustar, né? Mesmo por falta de entendimento e N coisas.
Mas vamos lá, né? Eu não vejo como negativo nem positivo, apenas como algo que está ali dentro do contexto. Então, se você olha o reino animal, tem animais que são predadores e tem animais que são presas. Né? O reino humano não está muito distante, nesse reino que a gente observa agora. Né? Não está distante disso. E a gente consegue ir, é claro isso. Por mais que as pessoas elas entrem na negação, caiam em negação, né? Nós somos predados a princípio também pelos próprios humanos. São um humano predando o outro. Então é uma raça meio canibalista. Né? Mas canibal, não canibal que vai e come um outro, não, que mata. Né? Que se matam entre si. Não, então é uma espécie de canibalismo. Assim, então é uma situação crítica. Né? Só que nós nos negamos a ver. Né? Então por isso, saia do humano, né? Para que você não venha a se identificar, né? E ficar ali sentindo como vítima e tal, né? Essas coisas todas. Ou seja, veja com mais maturidade. Assim como nós olhamos o reino animal, nós vemos que tem os animais predadores e tem as presas. Eu não estou preocupado de ir lá e salvar todos que são presas. Não, agora vocês vão fazer isso. Os ruins vai ficar todos. Vamos matar todos ou vamos mandar para outro lugar que não vai ter alimento para eles. A gente não faz isso. A gente deixa que a natureza siga sendo a natureza. Como seres cósmicos, nós também fazemos isso. Nós deixamos que esta natureza humana siga sendo essa natureza. Né? E qual é essa natureza? Então vamos lá. Tem um filme que eu assisti faz um tempo, eu fui buscar aí na internet, de 2015, Espírito de Lobo. Então, para quem tiver interesse, é Espírito de Lobo. O que eu peguei do filme é o seguinte: é lá na parte da Mongólia, né? Então, tem uns lobos que quando caçam as ovelhas, eu acho que é ovelhas ou cabras, não sei bem, é a presa deles, eu vou chamar de ovelhas, porque eu não lembro direito. Esses lobos, eles, assim como cães guias, ou não é bem cão guia, né, que conduz ali o rebanho, cão guia é quem guia o cego. Ok. Eles pegam, eles vão atrás das ovelhas. Qual que é o objetivo do animal que caça? Ele precisa de alimento, né? Porém, o animal ele começa a ficar um pouquinho mais inteligente, aí ele já começa a tornar as coisas um pouco mais complexas. É onde que eu quero chegar? Comparar a natureza, o que acontece na natureza, com o que acontece com o ser humano. Né? Então, o que esses lobos fazem? Eles vão tocando o rebanho de ovelhas, né? Eles vão se agrupando, tocando o rebanho, e conduz todo aquele rebanho para uma parte onde a neve é mais fofa. E o que acontece quando chega lá? As ovelhas afundam na neve e morrem congeladas. O que eles conseguem com isso? Conseguem uma farta quantidade de alimento, por um tempo que vai ser o inverno e tudo que vai passar lá, né? Porque elas estão presas e congeladas. Né? Então mantém a carne por mais tempo. Né? Então, essa raça de lobo cria esse mecanismo para poder se alimentar. Né? Isso observando a coisa num contexto mais amplo. A gente vê os lobos e ovelhas. Né? Porém, se a gente for focar apenas na realidade das ovelhas, né, você vê que o que acontece com as ovelhas? Elas tiveram a realidade, digamos, a natureza delas alterada. Então a natureza delas, que era uma coisa, vamos supor, só andar ali, tal, comer ali a graminha, de repente virou uma natureza de fuga. Né, elas alteraram o mecanismo dela, do que elas faziam normalmente, para fugir. Né, e nessa fuga, elas acaba assim, perecendo, né? Essa natureza, quando você traz aí para o reino humano, você vê que é o que o ser humano está vivendo, mas o ser humano é a presa, né? Ele não é o predador, né? O que torna complexo, porque esse ser humano ele está sendo presa e os predadores, como que a coisa é muito mais complexa. Não se trata apenas de seres que caçam fisicamente, né? O lobo, você está vendo o lobo ali, eles estão vendo qual que é o perigo, né? Quando isso é trazido para o reino humano, que a gente já tem o mental, né? Então a caça ela se torna um pouco mais complexa nesse jogo. Então já entra não só a parte física, que é correr, cercar, entra a parte emocional, que é manipula as emoções, entra a parte mental, que manipula a realidade. Ou seja, você não precisa conduzir a neve, você fala que a neve é o pastos verdes verdejantes. Então a humanidade segue para lá, né, para a neve mais fofa para poder afundar. Então esse é o tipo de caça de seres que são mais complexos.
né, que já possuem um mental, porém seguem uma programação básica que são os instintos, busca por alimento e sobrevivência, né? E o ser humano, ele entra como presa, né? Presa. Quais seres? Ah, seres são como eles não se alimentam não da carne, mas eles se alimentam da energia que o ser humano gera. Energia, energia é energia, né? Porém, como são seres, a gente fala de dimensão, né? Isso aí muito já sabe, né? Que como são seres que vivem em dimensões mais densas, nas regiões mais baixas, eles precisam de uma energia mais densa. E o ser humano ele gera energia. Essa energia, para ser densa, o ser humano precisa estar no medo, vibrando no medo, na raiva, vibrações baixas, né? Então esses seres eles conduzem, assim como os lobos, eles conduzem o rebanho. Eles não se mostram porque sabem que pode, né, se revelar, né, vários N motivos. Né? Há um mecanismo atrás disso. Eles apenas vão conduzindo. E nesse jogo de caça, eles manipularam a nossa realidade. Né? Manipulam nossas realidades. Aí a coisa fica muito complexa. Eu não vou entrar muito nisso, porque assim, tem vasto material. Né? Muita coisa fica a critério da pessoa acreditar ou não. Mas se a pessoa for investigar, ela vai ver que a coisa é séria. Né? E é essa parte que nós, como humanos, como presas, não queremos ver. A gente quer acreditar que somos dono do nosso destino, que nós construímos tudo isso, que nós construímos essa sociedade e queremos acreditar que ela é perfeita, que tudo isso funciona. Né? Mas isso é completamente anormal para a nossa espécie. Né? Isso tudo foi criado porque estamos sendo presas e fomos presos nesse tipo de sociedade, nesse tipo de realidade criada aqui. Né? Então esses seres controlam alguns cabeças, né, que manipulam o resto da sociedade. Matrix, né? Para quem quer ir um pouco além, pesquisa aí sobre Matrix. Então, nós temos que quem consegue olhar essa realidade, quem sai do ser humano, quem já não se vê como presa. Eu sei que isso aqui tá aqui serve de presa para outros seres. Porém, este é o escafandro. E esse ser cósmico é aquele que está ancorando e tomando o controle, né? Aí tem outra coisa interessante, né? Que eu não quero alongar, então eu não quero alongar muito o vídeo, então eu vou resumir. Esse que encarna pertence a um outro reino. Então, assim como eu olho o animal, eu tenho a capacidade de separar os lobos das ovelhas na natureza. Este que olha desde um ponto de vista maior também tem essa capacidade. Por que não faz? Então se questione. Se você olhar a natureza, você gosta tanto dos lobos quanto das ovelhas. Você não vai querer interferir naquilo. Então a gente não interfere, né? Então por que eu encarnei aqui? Né? Então aí vem aquela parte de olhar para o agora. Então eu não sei por que eu estou encarnado. Né? Eu tenho uma vaga ideia que aí a gente entra na parte da mudança. Né? O sistema todo está mudando. Né, e vai passar por grandes transformações. A gente já está vendo isso acontecendo, começando a acontecer, ou já vem acontecendo, mas as coisas começam parece, a se intensificar. Né? A nossa realidade ela pode mudar drasticamente. Nós, como pertencemos a um reino acima, um reino que ancora e que se aposta desse aqui, né, a gente meio que se antecipa. É onde que eu busco no tema desse vídeo qual que é a natureza de tudo isso. Qual que é a natureza de um ser cósmico estar encarnado em um ser tão limitado, um escafandro que a princípio tem um controle próprio, né, que impede que esse ser se lembre de quem que é. Né? Então essa é a natureza. Então como isso acontece? Com as mudanças, o que chega primeiro? Chega primeiro a energia. Então a energia ela chega no ambiente. E chegando naquele ambiente ela começa a preparar. Né, ela joga uma luz. Então, seres, por exemplo, nós, sementes estelares, começam a vir como anticorpos. Né, não sei por que força de atração. Né, a gente gosta de pensar porque escolhemos. Escolhemos encarnar lá. Não, mas algo que faz parte da natureza ainda maior dos seres cósmicos, né, que é uma escala de fractal, tem sempre um ponto maior. Né, que isso que conduz. Né, então, envia a nós uma energia para estar aqui, para estar atuando. É como a energia de cura, ela tem que chegar no lugar. A energia de mudança tem que chegar no lugar. E chega em que forma? Forma energética e forma de seres.
Então nós viemos como uma forma mais complexa e já são seres que já têm um mental mais desenvolvido. Então quando essa energia jogou a luz lá, tornou possível que nós encarnemos, que nós viemos e passamos a fazer parte dessa realidade. Porém, se você tem um pote de água que você jogou ali pigmento preto, uma tintura preta, a água fica toda preta. Se você pingar água branca, não vai aparecer, ela vai sumir. Né? Vai continuar, a água vai ser toda preta. Então é isso que acontece a princípio. Né? Você é uma água diferente, você pinga aqui dentro e, entre aspas, se perde na escuridão que é aqui. Só que continua pingando. Né? Pingando em forma de seres, em formas energéticas, em N formas, porque a coisa é multidimensional. Né? Essa é a mudança que chega. Né? Então, aos poucos, aquela água clareando, aquilo vibrando cada vez mais forte, ressoa com quem você é e você começa a atuar da mesma forma que você atuava lá fora, começa a atuar aqui dentro. Né? Então, este é um ponto de transformação. Esta é a natureza que nós começamos a observar. Né? Não viemos para combater os negativos, né? Apenas despertando deixamos de ser presas. Né? Eles vão fazer parte de outra realidade, né? Mais propícias a eles, não sabemos, né? Mas isso é o de menos importante. Isso são histórias que as pessoas contam, né? Que estamos aqui porque nós viemos para isso não. Não, olha a natureza, né? Então, uma árvore crescendo, ela fala, eu tenho que crescer porque eu tenho que tocar o céu, eu tenho que chegar ao sol, né? Porque ela cresce em direção ao sol, né? Com esse pensamento, ela ia crescer infinitamente em direção ao sol, mas não chega uma parte que ela para de crescer e começa a ramificar e dar frutos, né? Então, a nossa programação que foi alterada pelos caçadores fala que nós temos que crescer infinitamente. Então, crescemos e exploramos uns aos outros porque foi alterada. Nós estamos como presas, nós estamos em estado de fuga mesmo sem perceber. Então, nós tivemos a nossa realidade alterada. Então, o humano precisa entender que não precisa crescer. Né? Que isso de crescimento infinito, por exemplo, quando a gente fala de economia, é loucura. É loucura. Então você tem indivíduos que acumulam riquezas que sanariam todos os problemas da humanidade. Né? Porém, está operando de uma forma alterada, de presa, estão sendo caçados. Então eles têm essa forma de pensar. Porque não é uma fuga física que estou correndo, é uma fuga mental. Né? Onde eles caíram estão presos em uma armadilha e não percebem. Né? Então nós queremos ser o melhor em tudo. Né? Nos esportes tem que ser o primeiro, não sei o quê. Isso é uma loucura. Né? A gente tem que chegar então um momento que essa energia causando essas mudanças, ela dá um break. Ela fala, para. Né? Os meios para isso, pouco importa se é verdadeiro ou se é falso. O que importa é o que acontece. Olha no agora. O que acontece? Pararam. Estamos parados. Parados, você faz o que? Você observa o agora. Por que eu parei? Tá aquela loucura, o cavalo tá correndo, a carruagem tá tal, de repente para você. Porque enquanto tá correndo, tá pulando, você tá ali na adrenalina, você não pensa, você segue mecanicamente fazendo as coisas, a vida cotidiana. Na hora que para, você parou. Por que parou? Aí parou, você começa a ouvir o som do vento, o ambiente em volta. O seu olhar vem pro agora, né? Então, essas mudanças provocaram essa parada, né? Só para complicar um pouquinho, quando a mudança chega, ela age em todo mundo. Quem é positivo, quem é negativo. Então os negativos vão tomar atitudes que de repente eles não sabem o que estão fazendo, eles acabam, né, fazendo uma coisa boa, só que é tudo a energia agindo. Né? Eles agem no desespero, tomam uma atitude e de repente aquilo também faz parte da mudança. Então a gente não sabe exatamente o que foi feito, só olha o que está acontecendo, né? Parando, a gente consegue observar, né, o que está se passando. É onde que para, que freia aquela direção que estávamos indo, que não ia levar a lugar nenhum, que são só repetições, né? Porque a presa, o caçador, ele mantém aquela condição porque vai manter sempre o alimento, né? Então aquilo teve que ser parado. Então o humano parando, ele quebra aquela realidade, né? E se essas energias continuam jorrando, o ser humano ele vai manifestar algo novo. Né? Então é isso que se espera dessa natureza, do que está acontecendo nesse tempo. Algo novo. O que é? Eu não sei, porque é novo. A minha programação
só me traz coisas do passado, antigas, né? Para ter uma vaga ideia, você tem que meditar, se interiorizar, aí você vai conseguir, digamos, canalizar algo, né? E de repente ter até fazer previsões. Porém, isso de querer fazer previsões e querer falar o que vai acontecer no futuro, geralmente parte do ego humano. Então, geralmente, ele, com bases no que ele conhece, ele monta algo novo, que também, né, é ainda o escafandro, né? Então, assim, só observa. Esteja, digamos, em silêncio, em paz, né? Assim vocês estarão no agora, conectados com essa energia que chega. Então é essa energia que conduz, é essa energia que está conduzindo tudo isso, né? Tem pessoas falando que a doença, não, a luz trouxe essa doença. Isso é absurdo falar isso, né? A luz está agindo, então ela revela o que está aqui, ela revela a sujeira. Então isso apenas eclode, né? Então você sempre teve uma doença no seu corpo, mas conduzia bem, né? Na hora que você toma uma energia, por exemplo, alguém que aplica reiki, né, para curar aquilo, um certo incômodo, aquilo vem à tona. E aquilo vindo à tona causa um desconforto ainda maior, porque não quer ser expurgado. Como tem quem tem uma lombriga, por exemplo, né? Ela tá lá causando desconforto, mas até aí tudo bem. Mas na hora que o bicho cutuca, aí que ela vai segurar lá e vai travar tudo e a pessoa vai sentir dores terríveis, né, porque foi descoberto, né? Então é mais ou menos isso. Essa sociedade, por ter sido desviada, sempre foi doente, sempre teve problemas graves, gravíssimos, né? Canibalismo, vampirismo, né? Coisas piores que não preciso colocar aqui. Então, se a luz chegou, ela revela tudo isso, né? Então, é aí que você tem que olhar com o seu ser cósmico, mesmo que você não se lembre, você é cósmico, porque você sabe, né? Você busca. O que é você está buscando? Não está buscando nada. Você está recordando, né? Meio que de uma forma multidimensional. Não é tão clara, mas está aí, né? Então é com esse, digamos, reino superior, é uma forma de falar superior, inferior, né? Mas sim, somos mais amplos. Temos uma capacidade maior de observação. Então nós temos que ter esse olhar, né? Com esse olhar você entende por que os seres lá cósmicos não interferem. Porque eles não vêm aqui, não arranca todo mundo que é negativo do poder, não manda os reptilianos tudo embora, não sei o que, tal. Porque é como nós olhamos a natureza. Ela é o que é. Se eu tô ali no momento, eu vejo um animal ali predando, de repente eu posso lá e... Às vezes a gente vê um inseto, né, que vai lá, vai pegar outro, a gente vai lá e atrapalha. Aí o outro vai lá e foge, tal. Mas eu não dedico minha vida apenas a isso. É apenas algo lá que eu fui por curiosidade, né, interferir. Né, você tá lá na savana, você vê um animal que vai predar o outro, você pode fazer um barulho para assustar, né? Mas é coisas assim, né, aleatórias. Então eu não vou criar uma ONG para não vamos proteger os cervos para os lobos não atacarem eles, para os leões não atacarem eles. Não, você vai causar um desequilíbrio. A gente tem noção disso, que tudo faz parte daquela natureza, né? Então, a partir do reino maior, nós sabemos disso também. Faz parte dessa natureza, né? Como eu falei no vídeo anterior sobre realidade, uma das coisas que nós aprendemos aqui é controlar o escafandro. Né, no vídeo anterior eu usei a bicicleta. Por exemplo, você pega um monte de gente que nunca viu uma bicicleta, que não tem tecnologia nem nada, e você dá uma bicicleta para cada um. Né, e fala, ó, todo mundo tem que chegar a tal lugar. Quem largar a bicicleta vai correndo, vai chegar mais rápido que todo mundo. Né? Quem tentar carregar ela, vai tentar carregar, vai cair com ela, vai atrapalhar os outros, né? Vai ser um caos. E vai ter aqueles que com o tempo vai ver que aquilo, se colocar de uma certa forma, ela não precisa carregar, pode estar empurrando. E vai ter aqueles que vão perceber que pode subir em cima dela e empurrar, e ela vai andar um pouquinho mais de forte. E vai ter aqueles que vai descobrir o pedal e vai passar na frente de todo mundo, né? Então é mais ou menos o que nós fazemos aqui com essa ferramenta. Nós descobrimos a trabalhar com essa ferramenta. A princípio você encarna, você não sabe nem o que é, nem que coisa estranha que é, porque não é apenas uma coisa física, é uma coisa física, emocional, mental e sabe-se lá mais o que, né? E quando você encarna, você já pegou o caos, que é todo mundo um jogando para cima do outro, né? Um monte de já quebrada. Então a gente tem que pegar aquilo, tem que consertar, tem que analisar, opa, o que é isso aqui? Não é o que me falar, mas deixa eu olhar para isso aqui, o que é? Então, o que eu toco aqui faz alguma coisa, faz algum barulho, né? Eu penso nisso, dói não sei na onde. Então o que é? Então eu vou começando a entender, botar ali as peças no lugar. Opa, agora pelo desenho eu acho que isso gira. Então é mais ou menos o que a gente faz. Nós
adquirimos novas habilidades. Então, isso é a natureza do todo em expansão. Né? Porque o todo expande? Não sei, é a natureza do todo, é a expansão. Expansão, né? Respiração de Brahman e tal, e sempre continua. Cíclico, como um fractal. Não é uma respiração, são N respirações. Então, um fractal é isso aqui, ó. Esse aqui são exemplos de fractais. Você tem um exemplo que vai seguindo oitavas superiores, se repetindo. Tem ali o código sequência Fibonacci, o retângulo de ouro. Né? Se vocês pesquisarem, vão saber um pouco mais disso. Então, o universo ele se desenvolve dessa forma. Então, isso aqui está nos nossos ossos, né? Nos dedos da mão. Né? Também são uma espécie de fractal. Né? Tem tudo ali uma sequência de Fibonacci. Então, o todo ele se desenvolve assim. Né, e desenvolvendo, vai experimentando novas coisas, né, que são ferramentas, coisas que vão... O corpo é uma ferramenta. Né? Anteriormente, a minha alma o meu espírito. Né? Só que aí eu expando um pouco mais e controlo ferramentas mais precisas, que atuam em outras dimensões. Né? Digamos, essa dimensão mais longe da criação. Né? Que a gente fala, estamos longe do todo. Não, estamos numa dimensão mais densa. Na mais densa, o mais longe possível da densidade mais sutil. Porém, eu sou essa densidade mais sutil. É isso que as pessoas esquecem. Por quê? Não é que a pessoa esquece, o escafandro dita para a pessoa. Né, que ela tem um espírito, mas as pessoas estão dizendo, não, eu sou um espírito que tem, né, um corpo físico. Não, você é o todo que tem toda essa sucessão de corpos sutis, chegando até esse mais denso. Né? E esse mais denso está somatizando todos os seus corpos interiores sutis. E quanto mais você se apossar, mais disso vai ficar evidente. Né? Só que acima disso a coisa é muito complexa, né? Porque nós também não operamos um só corpo, nós podemos estar em várias realidades. Né? Só que aí é matéria para outro vídeo. Esse, para fechar, é sobre isso. Qual é essa realidade? Né? Qual é a natureza de tudo isso? Qual é a natureza de tudo isso? Espero que isso tenha ficado claro para vocês, que não tenha trazido medo, né, a respeito de ser presa, vivemos um canibalismo, porque isso já é, e isso está mudando. Não precisamos ter medo de predadores nenhum, porque o máximo que um predador pode fazer é levar o seu escafandro embora. E levando o seu escafandro embora, você se liberta. Aí pode querer escolher, entre aspas, né, escolher se vai querer voltar com o escafandro ou não, continuar aprendendo, né, e uma hora você vai dominar o escafandro. E assim, nós somos de um reino superior. O que está atuando, os predadores aqui, são de um reino inferior. São como os lobos. Né? Nós podemos domar todos. Né? Só que desde o ponto de vista onde nós estamos, essa não é o nosso desejo. Né? O nosso desejo é experimentar a vida aqui. Digamos assim, de forma mais tosquinha falando. Né? Claro que tem outras coisas. Mas o que nós podemos, a princípio, conceber é experimentar esse tipo de vida e dominar esse tipo de ferramenta com todos os riscos, né? Como quem joga um jogo. Você joga lá você vai ter novas habilidades, vai se divertir um pouquinho, né? É assim, toscamente uma forma de dizer. Nós estamos aprendendo isso aqui. Então, vamos dominar essa ferramenta e uma vez dominando, não vai ter predador que te ameace. Todos os lobos, todos os predadores vão parecer cachorrinhos, você vai lá fazer carinho neles, né? A princípio parece que não, porque quem pensa que não é porque ainda está vivendo no caos, né? E a gente precisa sair disso. Vocês precisam olhar para dentro, né? Ou deixar que esse olhar de dentro venha e vocês vão sentir os seres cósmicos que vocês são, né? E com isso sentir essa energia que ela é mais afim com seus corpos mais sutis. Então por isso que muitas pessoas estão se sentindo melhor, digamos, em tempos de caos. Elas vão se sentir cada vez melhor porque essa energia que chega e expurga do meio o que estava ofuscando-as. Tira aquele peso do escafandro. Tira, digamos, as doenças que ela teve, o que ela tinha, né, que ela pode sentir algum desconforto, mas mesmo com tudo isso vai se sentir muito bem, né? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, perguntas, se preciso falar de uma forma mais clara. Fala daquele tema que eu não entendi muito bem, pode mandar por e-mail ou aí nos comentários deixar aí seu comentário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.